Que tal? Estamos de volta com mais um episódio de Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, contamos com a presença de Celso Eck de Pitol, Yuri Miller, Michele Savariz e eu, Thiago Pedruzzi, professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Bento Gonçalves, junto com a Michele Savariz. Não há no princípio nada, nada. O rio liso, dourado, sem uma única ruga, e atrás, baixa, poeirenta, em pleno sol, com o barranco caindo suave, meio comido pela água, a ilha. O gato sai da janela, que fica vazia, e procura sobre as lajotas vermelhas os cigarros e os fósforos. Agachado, acende um cigarro e, sem sacudi-lo entre o tumulto da fumaça da primeira baforada, deixa cair o fósforo, que ao tocar as lajotas, de um modo súbito, se apaga. Põe-se de novo à janela, agora vê o ladeiro, montado precariamente no baio amarelo, com as pernas cruzadas sobre o lombo para não molhar a calça. A água se amontoa contra o peito do cavalo. Vai emergindo gradualmente da água, como se avançasse com sacudidelas levíssimas, descontínuas, até as patas finas tocarem a margem. Maravilha! Começamos com um trecho de uma obra que se chama em português Ninguém, Nada, Nunca. E em espanhol, Nadie, Nada, Nunca. O autor desta obra é Juan José Saer, ou como dizem os santafesinos, Saer. Essa diferença de pronúncia, né, eu não conhecia, fui descobrir há pouco tempo, né? E é um escritor argentino pouco conhecido no Brasil. Embora a sua obra tenha sido publicada nos anos 2000, algumas traduções, ainda é um escritor obscuro, né? Então, hoje esse programa tenta fazer o quê? Tenta recuperar de alguma forma e apresentar também a obra deste escritor argentino que de alguma maneira ele, ao mesmo tempo que se insere dentro de uma tradição argentina, rompe com essa tradição. E a gente pode falar um pouquinho sobre a biografia dele, deste Juan José Saer, e como é que ele começa a aparecer não só para os argentinos, que é um fato que nós veremos há uma certa demora a fazer-se conhecer na Argentina, mas principalmente para o mundo da literatura em língua espanhola. E depois, pensando nesse cruzar de fronteiras, como é que ele chega até o nosso espaço literário, que é o espaço literário brasileiro. Yuri, tu poderia falar um pouquinho da biografia do Sayer, assim, de onde que ele vem, de que se alimenta, quais são suas influências? Fala um pouco dessa biografia e aí nós vamos também temperando um pouco com os dados que nós temos. Boa noite, Thiago, Michele, Celso. Bom, o Sayer, ele é, acho que antes que nada, um escritor santafesino, né? Um escritor da província de Santa Fé. Ele nasce no final dos anos 30, em 37, numa cidade chamada Serodino, no interior dessa província. Uma cidadezinha que fica mais perto de Rosário que de Santa Fé, mas que logo em seguida fica para trás porque a juventude do Sayer se passa na capital da província, Santa Fé. O Sayer começa a publicar na Argentina no começo dos anos 60 e logo em seguida ele vai viajar para a França, primeiramente como uma viagem temporária, mas que se revela definitiva, né? Então esse tempo argentino da obra e do trabalho do Sayer é um tempo relativamente breve, que vai terminar ainda nos anos 60. Todo o restante da obra vai ser escrita na Europa, na França, onde o Sayer vai trabalhar como professor de literatura, vai escrever sobre literatura para revistas, pra jornais, inclusive da Argentina, mas nunca vai efetuar um retorno definitivo ao país natal e à cidade natal. Mesmo assim, Santa Fé vai ser uma constante na obra literária e ensaística do Sayer, né? Mesmo que já não viva na província natal,
a cidade de Santa Fé e os arredores vão ser o espaço literário primordial e frequente e constante da ficção dele. Sário começa a publicar no começo dos anos 60 alguns volumes de contos que passam quase batidos pela crítica literária argentina, não são livros que recebem resenhas, comentários de jornal, não se expandem para além de um círculo bastante reduzido de conhecidos, amigos. E isso vai se estender, na verdade, por bastante tempo, né? Praticamente em silêncio, o Sayer vai seguir escrevendo ao longo dos anos 60, 70 e 80. E só a partir da metade da década de 80, já na França, há quase 20 anos, ele vai alcançar um certo reconhecimento e um número mais expressivo de leitores. Até então, a literatura do Sayer, o Tiago, ela vai ser uma literatura quase para iniciados, para os que acompanharam aqueles primeiros livros e foram seguindo o curso dessa ficção, que é uma obra que depois a gente vai comentar mais detidamente. Ela é muito peculiar dentro do contexto da literatura nacional argentina. E quando o Sayer falece na metade dos anos 2000, em 2005, esse status já vai ser muito diferente. Ele vai alcançar em vida uma repercussão, não sei se é adequada ao tamanho da obra dele, mas já vai adquirir um espaço de relevância muito maior do que o que ainda acontecia até os anos 80 e 90. Os últimos anos do Sayer já são de afirmação na literatura argentina e latino-americana. Isso foi se transformando depois das obras publicadas nos anos 80. E para começar a conversa, a gente vai passar por vários livros, por várias etapas, mas para o leitor brasileiro que talvez já tenha se deparado com algum livro do Sayer, os textos mais conhecidos, os livros principais, os romances, pelo menos, são Ninguém Nada Nunca, que foi o que a gente leu, esse trecho de abertura, Ele Antenado, um texto que a gente vai comentar, que também é dos anos 80, e eu diria que Glossa, um livro que nunca foi traduzido para o português e que é de 1985, também talvez a gente passe por ele nessa conversa. Tem alguns detalhes da própria biografia do Sayer que são interessantes, né? São comuns na Argentina, né? O Sayer é filho de imigrantes, né, Yuri? Imigrantes Sírios. sírios, para ser mais exato, e ele traz essa característica do espaço em que ele nasce, né, que é em espanhol, ou na Argentina, para ser mais exato, é chamado de Pampa Gringa, né, que é ao norte de Buenos Aires, essa região que vai ser colonizada principalmente por imigrantes italianos, mas também por imigrantes de outras regiões, né? E aí entra uma comunidade sírio-libanesa, eu acho que Serodino era esse pequeno povoado do qual ele emerge, é um local, né, que há outros imigrantes sírio-libaneses, né? Então ele é filho de imigrantes que vão deixar esse pequeno povoado e vão partir para Santa Fé, comerciantes também, e aí pensamos nos sírios-libaneses, né? Com uma tradição também do comércio, eles já tinham um armazém de secos e molhados, traduzindo para o português, mas ramos generales lá na Argentina, a gente poderia traduzir assim para o português, e depois vão para o ramo do vestuário, para ser mais exato, em Santa Fé. Não vão para a capital, vão para a capital, mas não vão para a maior cidade, que é Rosário, né? Vão para a capital da província de Santa Fé, que é Santa Fé, e que muitos confundem, acham que Rosário é a capital, né? Quase que eu acabei confundindo aqui, inclusive. É a principal cidade, a maior cidade, mas não é a capital. Maior, mas não é a principal. E o Sayer tem um começo no jornal El Litoral, em Santa Fé, escrevendo alguns contos no jornal, até que ele recebe um convite para deixar de escrever no jornal, porque ele escreve uma história que tem uma dupla leitura, são duas mulheres numa cama, e aí causa uma certa repercussão na comunidade santafesina. Inclusive há uma procissão, né, com párocos, com
as principais lideranças da Igreja Católica querendo a cabeça do Sayer. Então, o Sayer acaba deixando de escrever nesse jornal, nesse periódico, e ingressando numa carreira docente já na Universidade Nacional do Litoral. Nacional do Litoral, numa disciplina, numa cadeira sobre cinema e estética, segundo consta, né? E aí a gente tem esse percurso do Sayer partindo do magistério, mas um magistério que era voltado para o cinema, num curso muito vanguardista para a época, nós pensarmos numa universidade do interior da Argentina, né? E depois se voltando para o ensino de literatura, quando ele vai para a França, né? Ele recebe uma bolsa, como o Yuri falou, uma bolsa da Aliança Francesa, algo que seria temporário, mas acaba se tornando definitivo, né? A sua estadia. Então é muito interessante que, ao mesmo tempo que ele tem um percurso literário que não é muito tradicional, ele era um indivíduo argentino da geração dele, muito próximo de grande parte da população, né? Um filho de imigrantes que se enfronha na cultura argentina, né? Talvez até um pouco diferente dos pais. Aqui no caso dele, os pais, eu acredito que eles cresceram grande parte na Argentina, eles vieram com os avós do Sayer, né? Mas ele é muito próximo de grande parcela da população argentina. Isso é muito interessante, pensando principalmente dos grandes medalhões, né, escritores argentinos que nós conhecemos e que ouvimos falar, aqui o Cortázar e o Borges, né? Que tem já o Borges com família de alguns séculos, né, de Argentina. Então aqui a gente tem essa diferença do Sayer. Mas nós também já temos uma diferença gritante, eu acho, da literatura do Sayer, que é a questão de uma literatura que não se volta para o fantástico, né? É uma literatura que tem um diálogo com o realismo, mas seria um realismo um pouquinho diferente, esse realismo do Sayer. Eu não sei, Celso, Yuri, Michele, quem quer falar alguma coisa, mas se vocês puderem dar uma pitada sobre esse realismo do Sayer, que é um realismo diferente, eu acho que seria interessante de nós comentarmos. Não é o realismo, certamente, né, do século XIX, da literatura do século XIX, que nós, né, somos acostumados a identificar com o termo realismo, né? É um realismo que já é mediado por algumas, né, contribuições de autores do século XX, né, principalmente do William Faulkner, principalmente também do primeiro Joyce e de outros autores, né, onde a realidade onde se pisa na realidade, onde se vive a realidade, onde se reflete sobre a realidade, mas através também da linguagem, de um uso específico da linguagem, de uma releitura das atmosferas, dos espaços, né? Então é um realismo, sim, distinto de uma literatura argentina e latino-americana que nós costumamos identificar como típica, né? Mas que está inserido numa tendência de vários países, escritores de vários países, que procuram abordar a realidade externa de uma determinada maneira. Então, assim, é realista, mas é um realismo específico, diferente daquilo que aparece nos manuais, né, como realismo característico da literatura do século XIX. A gente poderia dizer, Celso, Yuri, Michele, que o realismo dele ele está mais centrado na questão de como se conta um fato do que na preocupação de descrever exatamente a realidade. É um realismo, não sei se alguém já falou isso, né? Mas é um realismo metalinguístico, porque ao mesmo tempo que o fato contado tem uma preocupação em ser realista, e a gente vê alguns livros, eu lembrei do La Pesquisa. Em português ele está traduzido como a pesquisa, mas eu acho que seria melhor a investigação, né? Seria uma melhor tradução para o português, pelo menos daria conta da história.
mas é um realismo que está calcado o tempo inteiro em mostrar que este fato está sendo narrado por alguém e que há elementos ficcionais e há comentários sobre essa narrativa. Eu acho que a questão metalinguística na narrativa do Sayer, ela é muito importante, né, Yuri? Eu acho que, primeiramente, sobre o realismo do Sayer é um realismo que dispensa qualquer chance de ingenuidade. E concordo bastante com o Celso nos dois autores mencionados, acho que foram, de certa forma, modelos. É um realismo que, sem dúvida, leu o realismo do século XIX e que percebeu as alterações, as modificações estéticas e de procedimentos do realismo até chegar nos anos 60 e 70 na Argentina, né? Localizando o Saia dentro desse realismo, até a gente conversava antes, em off, a gente pode relacionar com alguns outros escritores, até quem sabe mais conhecidos, que a ficção do Sayer e o realismo do Sayer, eles estão bastante assemelhados com, quem sabe, a obra do Onetti, né, o uruguaio Juan Carlos Onetti, mais do que com argentinos contemporâneos ou até mais lidos por aqui, né? Claro que também existe realismo em outros grandes nomes da literatura argentina, mas talvez como ensaio, tão voltados para o próprio fazer literário, penso que isso na obra do Sérgio se dá de maneira bastante única. Para fechar essa questão do realismo, eu acho que dos fatores que diferencia a obra do Sayer é que o realismo latino-americano da geração do Sayer, normalmente, ele está envolto por uma questão política muito forte. E aqui a gente até poderia discutir, né? O Sayer, ele não é apolítico, né? Ele traz a questão política na obra dele, mas ele mais sugere a questão política e deixa que o leitor preencha esses espaços do que ele faz uma narrativa política. Ele não levanta as bandeiras, mas nós não podemos dizer que o Sayer é um indivíduo que é alheio à questão política. Nós temos alguns exemplos disso na literatura dele, né, Yuri? O que tu poderia trazer para nós? Algum fato, alguma ação que descreva isso? É uma obra que, sem se dizer e sem se gritar política, ela é muito política do primeiro ao último livro, assim, né? Boa parte do horror do século e do século argentino estão presentes na obra do Sayer. Mesmo as questões da ditadura militar, que foi talvez o tema preponderante de uma certa narrativa dos anos 60, 70, 80, é um tema que também vai estar presente nas páginas do Sayer, mas de uma maneira não explícita, de uma maneira que envolve um tratamento literário bastante específico e que em alguns momentos vai saltar a página, né? Isso vai acontecer em Ninguém Nada Nunca, justamente, vai aparecer em Glossa, um dos personagens principais da obra do Sayer, e depois convém falar um minuto sobre a questão do personagem Sayer, para a gente não esquecer que é um detalhe importante. Um dos personagens Sayer vai ser um desaparecido político, justamente, mesmo que isso apareça de uma maneira enigmática e nunca mostrada por inteiro na obra, né? Justamente o Gato Garay, que é o protagonista daquele trecho com que a gente começou o podcast, né? E um pouco sobre a importância dos personagens em Sayer, para não esquecer, isso também é uma diferença dessa literatura, né, em relação a contemporâneos e a outros, desse realismo. Porque o Sayer mantém um grande nexo entre personagens e obras. Há personagens que começam a aparecer nos textos dos anos 60 e 70 e vão seguir até quase o final, ou até justamente o final da obra, lá no último livro póstumo de 2005, La Grande, né? Então vai ter essa coerência interna, como parte da crítica apontou. Vários Uma textos marca fazem... falconiana. Desculpe, Yuri, é uma marca Diga. é uma marca falconeriana. Sim, sem dúvida. Sem dúvida que Essa está presente. repetição do espaço e dos nomes, né? E dos Essa personagens que se reincidência. desenvolvem em diversas obras. Isso. A gente vai acompanhando destinos lendo Saia, né? Sim. São personagens que a gente acaba atravessando várias etapas de uma vida feita de ficção, mas que alcança grande densidade, alcança grande realidade.
Uma das questões que aparece, eu acho que é o próprio Sayer que usa essa expressão, que ele usa uma espécie de elenco estável na obra dele, né? E aqui é muito interessante que as personagens elas aparecem em distintas obras e elas têm importâncias diferentes também. Então, numa obra, o Tomates pode ser muito importante e na outra ele é coadjuvante. Então, essa ideia de elenco estável, que eu acho que é do próprio Sayer, essa expressão, Sim, ela é é assim. interessante. Também aparece no Faulkner. Tem autores, tem personagens que são muito relevantes em um momento das obras e em outras também acabam sendo menos. É uma coisa assim que nesse processo de crescimento, de formação dos personagens, o papel deles é variável, né? Mas eles continuam ali. E outra característica, Tiago, Celso, Michele, dessa obra argentina do Sayer, em comparação, talvez, com os conterrâneos, é o fato de ser uma obra escrita não em Buenos Aires, né, e que não ambienta Buenos Aires. O Sayer nunca viveu em Buenos Aires, né, certamente passou temporadas, mas nunca morou na capital federal, num país tão atrelado à sua principal cidade, né, um país tão macrocefálico, digamos, como é a Argentina. É a província de Santa Fé e a cidade de Santa Fé, essa região do litoral, que vai aparecer do início ao fim da obra do Saira. Buenos Aires é coadjuvante. Isso também Isso para explica o boa leitor parte brasileiro é da importante. recepção e da falta de recepção do Saira na Argentina e em outros países do continente. Isso é muito importante, Yuri, que tu mencionaste, que para o brasileiro que está escutando, né, a Argentina é um país que tem uma capital com uma área metropolitana com uma população imensa, 12 ou 13 milhões de habitantes, mais ou menos isso, num país de 40 milhões de habitantes, com poucas outras grandes cidades, né? E um país cuja capital concentra em grande medida, né, os espaços culturais e literários. Então, é uma coisa que não é realmente muito incomum na literatura argentina, né, e na cultura argentina de uma maneira geral, a presença de polos extraportenhos de produção cultural, né? Então, realmente, isso é mais uma característica que especifica o Saia dentro da Eu literatura. lembrei daquela piada, né, que é Deus é argentino, mas atende em Buenos Aires, né? Então o Sayer acaba rompendo isso. Mas essa descrição do espaço dele, que é um espaço santafesino, ou santafesino em espanhol, né? Ele, ele tem um detalhe interessante, porque a própria crítica descreve e apresenta a literatura dele não como uma literatura regionalista, embora ele descreva muitas vezes o mesmo espaço. E alguns críticos apontam que essa descrição, por vezes, ela é muito repetida, o que faria com que essa literatura não fosse regionalista. Então ele descreve Santa Fé, mas ele não nomeia Santa Fé. Ele fala a cidade. Então isso já é, claro, pela descrição se reconhece. Ao mesmo tempo, ele descreve Santa Fé com algumas imagens icônicas, né? Com a ponte pêncil que liga Santa Fé ao outro lado do Rio Paraná, né? E aí, então, essa repetição de cenários rompe com toda uma ideia de criar um espaço pitoresco, um espaço de descrição da região, do local. Ele então deixa de ser regionalista e ele, de certo modo, e aqui eu vou utilizar uma palavra que não é muito bem vista hoje, universaliza esse espaço, né? Porque é Santa Fé, e um santafesino, um argentino reconhece esse espaço, mas poderia ser qualquer lugar com uma ponte pêncil, né? Então essa é a ideia. E tem uma ideia de zona, né, Yuri, que ele deixa a sua literatura, e a gente sabe que é essa região de Santa Fé, né, mas que ele transpõe e apresenta, né, ele inclusive tem um livro, né, que se chama A Zona. Tem alguma relação com esse espaço? Essa ideia de zona, ela é trazida anteriormente ou ela é postulada posteriormente, Yuri? Sim, Tiago. E assim como tu mencionou, repetição de alguns lugares, e para falar sobre espaço, a gente tem que falar também da repetição do léxico, ensaio, dos nomes.
porque esse nome zona, bem como os nomes e as palavras lugar, ciudad, são reincidências muito grandes na obra do Sayer, né? Desde o começo. O primeiro livro do Sayer, um volume de contos breves, vai se chamar En la Zona, justamente, né? E que são contos que vão mesclar temas urbanos de Santa Fé e acontecimentos e personagens mais de arrabalde, mais periféricos, digamos assim. Isso lá em 1960. Só que essa ideia de zona ela vai perdurar ao longo das décadas e das publicações. E é uma zona que vai se movimentar até no espaço geográfico, porque a cada livro uma parte desse território passa a se inserir. Às vezes uma rua do centro de Santa Fé, às vezes determinado bairro, às vezes a parte mais litorânea de Rio. E Ninguém Nada Nunca, por exemplo, a narrativa se passa em cidadezinhas quase balneárias, daquela zona de lagoas e rios ali, umas cidadezinhas de Rincón e da parte portuária da própria Santa Fé. Englossa, que é um livro, um romance bastante urbano, é a rua principal, a rua São Martim de Santa Fé, que um personagem atravessa a pé do início ao final. Então essa zona ela vai se ampliando, vai se modificando, mas sempre fiel a um lugar, né? Inclusive em algum momento da narrativa do Sai, em algum dos textos, um personagem vai dizer que é preciso ser fiel a um lugar, né? Num conto chamado Discussão sobre o termo zona. Outra reincidência e a parte da construção desse lugar, alguém que deixa o lugar, um personagem que empreende uma viagem de partida, que abandona a zona para ir morar na Europa ou morar em Buenos Aires. É feita de uma fidelidade a um lugar e de chegadas e partidas, né? Em termos geográficos, a obra do Sai. E é interessante, a própria, alguns críticos e amigos do Sayer apontam essa criação de caracteres, a criação das personagens muito próximas de amizades dele, de conhecidos, mas ao mesmo tempo muitas destas personagens também são vistas como próprios alter egos do autor, né? Então, em algum momento é o Tomates e depois pode ser os irmãos Garay, né? Então tem essa ambiguidade. Ele brincava, né, quando alguém queria apontar uma dessas motivações para a criação do personagem, tu te inspiraste em fulano, ele dizia, não, até me inspirei em fulano, mas também em outras pessoas, então ele tem um pouquinho de todo mundo. E isso é muito interessante, que ao mesmo tempo o Sayer, ele não mitificava a criação literária, como alguns outros autores mitificam, né? Ele trazia essa possibilidade de ter essa inspiração nesse amigo da juventude, mas ao mesmo tempo ele ampliava e trazia a sua própria experiência. Mas um pouco ele fugia disso, em alguns romances ele fugiu desse espaço santafesino, né? E eu acho que, e aqui depois foi o Yuri que trouxe essa informação, né? O romance O Enteado, El Entenado em espanhol, foi o romance que catapultou o Sayer para o reconhecimento, né? Ele foi o romance mais vendido. E a Michelle fez a leitura do Enteado, El Entenado. Michelle, tu poderia falar um pouquinho qual é a história desse romance que foge desse espaço literário santafesino e que tem um pouco mais de narração na maneira tradicional, assim? Em termos de estrutura, a narrativa é bastante linear, a gente não encontra complexidade ao realizar a leitura da obra. E nós observamos também que não há uma divisão em capítulos, por exemplo, como se costuma ver em muitas obras literárias. E vamos encontrar muitos períodos longos, que também é uma característica da obra do Sayer. Também se pode dizer que a narrativa tem um viés histórico, sociológico, antropológico, e tem também traços poéticos, né? O primeiro parágrafo mesmo, ele é muito poético, a gente já encontra uma sugestão, né? Uma reflexão sobre
a pequenez do homem em relação à imensidão do céu. Então, esse aspecto também, né, esses traços poéticos são bastante comuns na obra do Sayre, e o primeiro parágrafo de diversas obras do Sayre eu considero que são muito interessantes, muito bem construídos. E um outro aspecto também que dá para destacar dessa obra é que ela é uma narrativa que dialoga com a chegada do europeu à América. Nós vamos ter, então, a história de um indivíduo que, segundo consta, é órfão, e ele viaja em um barco juntamente com uma tripulação, cujo objetivo é chegar às Índias, mas no meio do percurso eles acabam chegando na América. E esse grupo, então, se dá conta que a terra onde eles chegam é habitada por indígenas. E, obviamente, ocorrem muitos confrontos extremamente violentos entre esses homens europeus e esses homens originários. E a narrativa, ela é contada pelo único sobrevivente da tripulação, que, inclusive, não sabe por qual motivo ele foi poupado do massacre. O fato é que ele se integra àquela tribo e, enquanto narrador, ele nos conta acerca dos costumes, dos comportamentos e, enfim, relata outros aspectos. Se sabe que ele fica em torno de 10 anos convivendo com esses indígenas que são da tribo Colastiné. Aliás, a escolha, né, o uso dessa tribo, a opção por utilizar o nome dessa tribo na obra não é uma escolha aleatória, né, Yuri? Em algum comentário sobre esse romance, o Sayre até comenta que leu e pesquisou sobre um grupo, uma tribo indígena, digamos, que se situava nesse lugar e que se foi nomeada como os Colastiné, que é o nome de uma cidade hoje próxima a Santa Fé. Só que buscou de maneira consciente e deliberada não se aprofundar nessa pesquisa para não tornar o romance um romance com um fundo histórico preciso ou que buscasse se atrelar demasiado na verossimilhança histórica ou geográfica, né? Ele tratou de fazer ficção com esse fato, digamos, real da chegada de um jovem marinheiro à região de Santa Fé junto a um povo indígena. E esse narrador, ele vai aprofundar as vivências dessa tribo que vivia de maneira cíclica, que ia pouco a pouco expandindo e perdendo territórios, a rotina, as relações entre os indivíduos que faziam parte daquela tribo. E o tema, a questão histórica e também a linguagem em El Internado se diferem de parte das narrativas do Sayre, né? Porque aqui nós temos um texto bem mais linear, digamos, com menos traços de experimentação literária, com procedimentos talvez mais tradicionais, ainda que de fundo a gente enxergue vários dos métodos do Sayre no subtexto ou em trechos da narração, né? E El Internado, eu acho que de fato foi muito importante nesses anos 80 para alcançar um lugar do Sayre, talvez não nem buscado, porque me parece que toda obra do Sayre ela não busca um consumo massivo de maneira deliberada, né? Acho que ao longo do acúmulo de textos e da experimentação em vários sentidos isso acabou acontecendo de maneira um tanto natural. Os leitores foram aparecendo, as traduções foram propostas e, ao final, o Sayre se tornou um escritor bastante conhecido e de culto, na Argentina, principalmente, né? E ele, Internado, acho que teve seu papel nos anos 80 nesse sentido. É um texto, em aparência, bem mais legível do que o Sayre anterior, principalmente o Sayre dos anos 70, que tem um romance bastante de vanguarda, digamos, chamado El Limonero Real. Só que isso não significa que é um caminho que desde então se modifica, então que o Sayre sempre vai escrever dessa maneira. Não. Como em dois textos que vocês devem comentar em seguida, imagino que vocês vão falar sobre La Pesquisa e Las Nubes,
nem sempre funciona assim, né, Tiago e Celso? Sem dúvida. Interessante que esse texto ele dialoga muito com a história argentina, né? A própria capital de Buenos Aires, ela foi fundada duas vezes, né? A primeira fundação de Buenos Aires deu errado, e aí como acontece na história do Saer, e ela foi refundada depois. Então nós tivemos a e aqui é um fato que os indígenas do sul do continente, e aqui são os indígenas pampeanos, né, são os que vão conseguir infligir derrotas aos europeus, né? Muito mais, não que os europeus não tenham sofrido derrotas em outros espaços da América, mas aqui as derrotas vão ser mais duras, né? Fato da capital ter sido refundada, e aqui é uma tradição espanhola, era fundar cidades, diferente dos portugueses, eles tinham toda aspectos que eles seguiam quando chegavam ao local, então O planejamento prévio. um planejamento prévio e um rito, né, religioso, então se fazia a bênção do espaço, se colocava a cruz, se traçavam as primeiras ruas, é muito interessante. Mas também tem alguns detalhes nessa obra que a Michelle poderia comentar, né, Michelle, sobre essa narrativa que é tão diferente das outras narrativas do Sayer. O único ponto de vista da narrativa que nós temos é desse narrador, né, que nos conta a sua história 60 anos depois. E dentre tantos aspectos interessantes que a narrativa demonstra, um deles se refere à linguagem. O narrador, ele nos conta que a mesma palavra significava várias coisas. Imaginem a confusão que isso causa para alguém que chega num espaço totalmente diferente do seu e com um idioma totalmente diferente do seu. Tem um trechinho aqui da narrativa que eu gostaria de ler, vou fazer uma tradução livre aqui, mas só para a gente compreender o tom desse texto. Ele diz, quando eu acreditava haver entendido o significado de uma palavra, um pouco mais tarde me dava conta de que essa mesma palavra significava também o contrário. E depois de ter aprendido esses dois significados, outros novos se evidenciavam, sem que eu compreendesse muito bem por que razão a mesma palavra designava ao mesmo tempo coisas tão diferentes. E é muito interessante essa reflexão que a narrativa sugere em relação à linguagem, porque a linguagem, através da linguagem, nós criamos vínculos, nós chegamos ao conhecimento. Então, a linguagem, ela é uma ferramenta que nos permite criar vínculos, que nos permite alcançar o conhecimento, e a partir do momento que alguém não compreende o idioma do outro, é como se ele não alcançasse esse outro, né? Então, à medida que a narrativa avança, nós vamos nos dando conta de que esse personagem, ele vai se integrando ainda mais a essa tribo, a essas pessoas com quem ele convive. Então, essa questão do narrador que a Michelle traz, ela é importante porque também é um aspecto moderno dessa narrativa, né? Ele não se coloca como os narradores históricos, ele traz, e aí, mais uma vez, é uma característica sairiana, metalinguagem, né? Essa preocupação com aquilo que se aprende, com aquilo que se narra e como é narrado, né? Então também é o Saer trazendo mesmo para uma narrativa histórica, como o próprio Yuri já disse, o Saer ele não se preocupou em ser fiel a algumas questões históricas, né? Ele preferiu esse distanciamento, né? Que era uma maneira também de ficcionalizar esse fato. Ele tem outro romance histórico, né, Yuri?
É como se fosse um ciclo de romances históricos, ou que pelo menos recuam no tempo da história argentina, né? Um deles é El Entenado, que vai até a época da conquista ou da invasão espanhola, mas também La Ocasión, é um texto que se insere no século XIX argentino, e Las Nubes, né, Celso? Que é um texto Colonial. que também citou no período colonial. Se pudesse comentar sobre Las Nubes, e depois eu acho que também é importante para a gente condensar a poética do Sayer, falar sobre Glossa, sobre o último texto, nem que seja um passant, La Grande, e também o que o Tiago selecionou. Né? Las Nuvens é um romance que se passa na Argentina colonial, na Argentina ali no período da virada do século XVIII para o século XIX. Né? É um país que ainda não tem uma identidade nacional muito bem desenvolvida, não é? Então a capital é Buenos Aires, a capital do vice-reinado, do antigo vice-reinado do Rio da Prata, né? Mas é uma região onde ainda as coisas estão muito por serem desenvolvidas, né? E é uma história de um jovem pesquisador, doutor Real, né? Um cientista que conduz 5 loucos a uma clínica saindo de Santa Fé até Buenos Aires, no Pampa Bravio da Argentina colonial, onde nada existe praticamente, exceto o próprio Pampa, indígenas, né, e alguns bandoleiros, né, com o fito de criar o primeiro manicômio da América do Sul, inspirado nas ideias desenvolvidas naquele momento na Europa, né, do Dr. Weiss. Então, aí nós verificamos, né, que esse personagem, o Dr. Real, é um nascido ali na colônia, mas filho de espanhóis, né, que tem uma formação cultural europeia muito influenciada pelo iluminismo francês daquele período, ou seja, todo aquele propósito da ilustração, de levar a civilização, a cultura, né, a instalação do manicômio, de certa forma, está inserida nisso, porque o manicômio, ele, em princípio, ele vai trazer, vai colocar os loucos, os indesejáveis, as pessoas com problemas mentais, né, com o fito de estudá-los, com o fito talvez de recuperá-los, a gente tem toda uma proposta quase regenerativa, né, muito característica do iluminismo, né, e ele vem com essas propostas todas para um país né, que ainda não é país, né, num período. Daí ele reúne essas 5 pessoas e vai até Buenos Aires com esse propósito, né? E nessa caravana partem outros personagens, né, uma escola de soldados, prostitutas, né, num espaço que é o Pampa. E é muito interessante a presença do espaço e o papel que o espaço tem nessa narrativa. O Pampa, ele é pulsante. A todo momento, no transcorrer da narrativa, nós vemos a descrição do clima, do espaço, da dificuldade do clima, da dificuldade do espaço, da surpresa com uma característica dos invernos dessa região, que é a nossa região, né? Nós gaúchos, né? Que é essa mudança climática de verões que aparecem de repente no meio do inverno, em agosto, que é quando começa a história, verões que aparecem, que é uma coisa surpreendente para uma ideia de inverno europeu, né? Que o inverno europeu, as verões são super bem divididos, aqui não é bem assim, né? O que é uma marca também de americanidade, que é uma marca de quase de racionalidade, é um ambiente menos racional, é um clima menos racional. E há todo esse momento, essa dicotomia entre a formação desse personagem, do Dr. Real, e o espaço e a proposta que ele tem de criar esse manicômio, que vai ser o primeiro manicômio da América do Sul, né? Todo esse processo, ele é quase como uma anti-epopeia. E é interessante que o Dr. Real é um leitor do Virgílio, né? É uma referência quase que irônica ao épico, né? Mas a diferença é que o épico do Virgílio é um épico de glorificação de Roma, né? Do personagem da Eneida, o Enéas, né? Que é o fundador da raça romana. E ali, aquilo ali não tem absolutamente nada de grandioso, né? Tem muito mais semelhança, eu lanço aqui uma provocação, com uma tradição de peripécia, de quase de iniciação através da caminhada na literatura espanhola, começando pelo
livro fundador, que é o Dom Quixote de La Mancha, né? Que também, onde o espaço manchego ele tem um papel fundamental. Eu estou lançando aqui uma provocação, né? Uma questão, um papel fundamental na conformação da participação desses personagens, né? Então eu acho um romance que realmente destoa em vários aspectos dos outros romances do Sayer, muito embora esteja da maior parte desses romances do Sayer, mas que está presente onde estão presentes, está presente dentro de uma série de narrativas históricas, mas eu chamo a atenção para essas características. Ele tem algumas similitudes, uma leitura anotada que eu fiz, vi algumas similitudes com a maneira como alguns autores russos tratam a estepe russa, na obra do Chekhov, na obra do Dostoiévski, na obra do Tolstói, principalmente, em que a estepe tem um papel quase que também é um espaço visto muitas vezes como semi-bárbaro, longe das luzes da civilização europeia, a Rússia é entendida não exatamente como a Europa, mas como um espaço extra-europeu, e que ele acaba conformando a presença desses personagens. Então, eu acho um romance que merece um cuidado, tem uma série de chaves interpretativas muito interessantes. E é um romance que aqui no Brasil se não me engano, foi uma das primeiras obras a ser traduzidas, né? Se não me engano, em 2005, aqui no Brasil. Eu lembro que na época teve uma certa divulgação. Muito embora seja um livro que tem muitas diferenças em relação a outras obras do Sayer, eu acho que é uma leitura de introdução muito interessante. As obras do Sayer, elas foram traduzidas pela Companhia das Letras. Eu acho que saiu Esse foi pela companhia. uma primeira pela Iluminuras, né, Yuri? E depois saiu Pela tudo pela Entenada, Companhia. justamente, saiu pela Uhum. Iluminuras e os demais, La Pesquisa, a Pesquisa, depois o próprio Ninguém Nada Nunca, As Nuvens, A Ocasião e O Grande. Acho que esses foram traduzidos pela companhia, todos eles já esgotados. Só que agora, em termos de tradução, a editora Sete Letras está publicando 2 livros do Saia no Brasil, depois de vários anos sem que nada aparecesse. O Limoeiro Limoeiro Real, Real vai ser. isso, aquele livro que eu mencionei dos anos 70, dos Sayers mais intrincados, mais vanguardistas, digamos, e uma coletânea de ensaios a partir do conceito de ficção. O La Pesquisa é um romance interessante porque, ao mesmo tempo, quando nós comentávamos que o Sayer tem esse viés realista e, ao mesmo tempo, ele tem um viés metalinguístico, aqui nós temos, ao menos, 3 histórias sendo narradas, né? Nós temos a história do Pichon Garay, que retorna a Santa Fé, e aqui não tem como não relacionar com o próprio Sayer, né, que fazia esses retornos a Santa Fé, né, o Pichon Garay vive na França, ele é interessado por literatura, toda aquela questão que nós já podemos aproximar com a própria história do Sayer. Ele tinha o seu grupo de amigos em Santa Fé, o Tomates, o Soldi, e eles têm um interesse que é um manuscrito de um amigo falecido, Washington, se eu não me engano, que tem esse manuscrito que está sob guarda da sua filha. A filha, ela é muito cuidadosa com o manuscrito, embora ela tenha tido uma relação um pouco conturbada com o pai, e um desses indivíduos, ele vai até a casa dessa filha e ele tem contato com esse manuscrito. E o manuscrito já é um romance que trata da questão metalinguística, né? Nós temos a história de 2 soldados, um soldado jovem e um soldado velho, que estão fora dos muros de Troia, né? Antes da entrada do cavalo de Troia. Então, que é muito interessante. Então, nós temos a história narrada, que é a história desse retorno do Pichongarai. Nós temos essa história, que é a história de um manuscrito sendo recontada pelo Soldi, que é amigo do Pichongarai, que é o único que tem acesso ao manuscrito. Em algum momento eles vão visitar a casa, eles vão ter o acesso, mas é o Soldi que leu essa história, né?
E nós temos outra narrativa que é contada pelo Pichongaray, que é a investigação, que é La Pesquisa, que são o assassinato de 28 velhinhas que ocorrem em Paris, né? Então nós temos um velho investigador francês tentando descobrir quem é o assassino dessas 28 velhinhas. Então aqui nós já temos nessas poucas palavras que eu dei sobre esse livro, muito dos aspectos da literatura do Saer, né? Esta Santa Fé que é descrita, o clima de Santa Fé descrito com muita propriedade e lembrando e aproximando de um certo barroquismo nessa descrição, né? Ele tem descrições que são muito detalhadas, da vegetação, do espaço, mas que estão inseridas dentro da obra. Então, nós temos um passeio de barco até a casa da filha do Washington, e aí a gente tem a descrição desta ida de barco, e aí a vegetação aparece ali, o mormaço. Nós temos também um momento que eles estão tomando cerveja e conversando e comendo uma picada, como se diz na Argentina ali, de salame, de milanesa, azeitona. Então também é muito descrita essa cena. E esse barroquismo do Sayer, ele destoa muito dos seus colegas argentinos, né? Que prezam pela concisão. Se nós pegamos aqui um pouco e aqui eu vou comparar com o Borges, que é contista, e a concisão é muito necessária, né? Com o Cortázar, mas com outros autores argentinos que são muito concisos, né? E de alguma forma, esse livro dialoga um pouco com uma literatura hispano-americana anterior, né, Yuri? A gente tem aí um Carpentier, talvez a gente até coloque ele mais próximo pela descrição do Garcia Marques, não dos temas e não da maneira que é tratada a realidade, mas dessa questão da descrição, mas principalmente do Carpentier, né, Yuri? Pois é, essas aproximações do estilo, né, Tiago, com quem o Sayer poderia estar em vizinhança na literatura latino-americana. Eu lembro da tua menção ao Carpentier, mas eu também citaria o Antônio de Benedetto, o argentino, de Mendoza, também um escritor que escreveu em Províncias, né, tem uma outra semelhança aí, mas aquele romance breve de Benedetto, Zama, eu acho que em linguagem existe ali uma semelhança com a poética do Sayer, o já mencionado Onetti, e também outro uruguaio dos estranhos, o Felisberto Hernandes, talvez. Eu acho que em estilo, não que se pareçam, mas que existe ali uma relação de vizinhança, de estarem situados talvez num lugar semelhante da literatura rioplatense. O São próprio frases longas, períodos longos, caudalosos, né? O Sayer ele tem essa característica. Na literatura, e falamos antes do Faulkner, também é assim o Faulkner em muitos momentos, né? É uma característica assim de uma escrita. O próprio Di Benedetto aqui no Brasil, o Sama, o romance tem o prefácio do Sayer, né, Yuri? Nessa tradução da editora Globo, não sei se tu conhece. Sim, sim. Eu acho que ainda, já que a gente fez um percurso sobre os livros, alguns dos livros do Sayer dos anos 80 e 90, e não poderíamos, mesmo numa conversa quase informal, não mencionar La Grande, né, que é o texto de encerramento da obra do Sayer, e é um texto que se publica parcialmente inacabado, né? O Sayer morre em 2005, sem terminar de todo o La Grande, que é publicado de maneira póstuma poucos meses depois. E é um livro paradigmático que é um pouco um acerto de contas com a própria literatura, né? O La Grande, que também foi publicado já aqui em português, numa tradução muito boa da Companhia das Letras, ele vai narrar o retorno para Santa Fé de um personagem chamado Gutierrez,
que é um personagem que só tinha aparecido antes no elenco estável do Sawyer nos primeiros contos lá dos anos 60. Então, é um personagem que tinha se mantido em silêncio desde então e que nesse último livro aparece retornando a Santa Fé, a cidade natal. E ali ele se reencontra com questões da juventude, com pessoas que tinham tido relações anteriormente, com pessoas de outras gerações que vivem no lugar e se acompanha num verão santafesino algumas semanas da vida do Gutierrez no retorno à Argentina. Só que o último capítulo desse romance não foi escrito, ou pelo menos não foi terminado, então o La Grande ele termina de maneira talvez brusca, mas sem deixar de ter coesão e unidade de texto. Enfim, é um romance que permite, evidentemente, a leitura. E o próprio editor do Sair escreve que esse último capítulo seria talvez um fecho, um apêndice quase do que já tinha sido narrado. Esse é um romance que vale a pena buscar. Inclusive, a minha trajetória leitora dessa era começou pelo final. O primeiro livro que eu li foi o La Grande, um tanto por acaso, e depois eu fui recompondo os textos anteriores. É interessante que esse romance, segundo alguns amigos próximos do Sayer, né? Eles contam que o Sayer começa a escrever, ele não sabia que tinha um problema de saúde, mas quando ele começa, depois de começar o romance, ele descobre esse problema de saúde, né? Então, ao mesmo tempo que era um fechamento literário, também é uma espécie de fechamento da própria vida, né? E alguns amigos dizem que ao fazer a leitura, eles conseguiam enxergar o momento que o Sayer mudou, de alguma forma, a maneira como estava escrevendo e enxergavam essa descoberta da doença que acabou por levá-lo à morte, né? E é muito interessante que o Sayer, ao mesmo tempo que ele escrevia a sua obra, de maneira muito natural, segundo alguns amigos e críticos, ele era muito metódico quanto aos prazos de lançamento das obras, e a obra foi lançada no prazo previsto pelo Sayer, né? Ele faleceu alguns meses, 4 meses antes do lançamento da obra, mas o editor fez todo um esforço para lançar a obra em outubro do ano em que ele faleceu, homenageando de alguma forma o Sayer, que era muito metódico com esses lançamentos. Ele fazia esses lançamentos, ele vinha para a Argentina para fazer esses lançamentos, né? Então ele tinha toda uma preocupação com o lançamento dos livros, principalmente depois que ele conseguiu alcançou um certo relevo dentro da Argentina e dentro do espaço literário de língua espanhola. Mas essa obra realmente ela traz essa característica de fazer um acerto de contas com essas personagens, com esse elenco estável que o próprio Sayer trazia, né? E retomava nas obras anteriores. Aqui, nessa conversa, nós já vimos que o Sayer é um mundo, né? Ele é o criador de uma literatura, não apenas de livros, né? Ele consegue fazer aquilo que o próprio Pilha havia teorizado, né? Que o escritor ele está sempre escrevendo o mesmo livro, né? Toda a vida ele escreve o mesmo livro. E aqui o Saer é um indivíduo que fez isso, né? Ele escreveu toda a vida o mesmo livro com esse elenco estável de personagens, mas de maneira muito diferente. E de espaços, né, Tiago? De Espaços. espaços, sim. Espaços de personagens, de formas de descrever. Há uma série de recorrências na obra do Sayer, variando em locais, em períodos cronológicos, mas essas recorrências elas são muito notáveis quando se trata de uma obra muito longa, né? São muitas décadas escrevendo. E tu tens essas recorrências. Não é tão frequente ver isso em escritores.
E alguns críticos eles apontam também o fato de criar uma certa intimidade com esses personagens, com essas personagens, que fazem com que nós esperemos para saber no próximo livro o que vai acontecer com a personagem que estava num livro anterior. E me chamou a atenção o próprio Yuri agora dizer que leu o último livro, né? Eu não imaginava que era o último livro, o La Grande, que tinha sido a tua primeira leitura do Sayer, né? E fazer esse retorno, que é um retorno que o Sayer fez com a sua poesia, eu acredito, né? Ela Com foi os contos completos, que, né, se começa com os contos do presente e se termina com os contos mais antigos. E os ensaios também, os ensaios do conceito de ficção também aparecem primeiro os últimos e terminam com os mais antigos. Então é, era um método, digamos. ele rompe com essa cronologia, né? Com essa ideia cronológica, principalmente quando tem uma publicação de contos completos, todo mundo imagina, né? Vai do começo para o fim, né? E o Saer não. Então, achei interessante essa leitura do Yuri. Nós aqui, a gente explorou um pouco o Yuri, porque o Yuri escreveu uma tese de doutorado sobre o Saer, né, Yuri? Qual foi a perspectiva de análise do Saer, da obra do Saer na tua tese de doutorado, só para que os ouvintes conheçam um pouco, até possam buscar o teu texto, que é muito mais completo do que essa conversa aqui, né? E possam saber um pouquinho mais do que tu pensa de maneira mais organizada, né? O papel tem essa especialidade que é de poder organizar melhor as ideias. Então, foi justamente a construção do espaço narrativo na ficção do Sayer o foco principal da pesquisa da tese, e a observação de como se deu o tratamento do intertexto no caráter interno da obra do Sayer, né? A relação entre os romances, a relação entre os romances e os contos. Porque na conversa a gente abordou basicamente os romances, né? Mas a gente poderia ter entrado na obra do Sayer a partir da produção dos contos, a partir da poesia, que a gente mal mencionou, mas o Sayer escreveu uma obra de poesia bastante importante na literatura argentina. Poderíamos também ter tratado do ensaísmo, da crítica, enfim, né? Como tu disseste, é um todo muito grande que permite várias entradas. Então, na tese, eu me ocupei da intertextualidade interna da obra e da construção do espaço narrativo. O título da tese, acho que digitando o meu nome no Google e o título se encontra o trabalho, se chama O Texto Sem Margens, Intertextualidade e Espaço Narrativo em Juan José Sayer. É relativamente recente, de 2 anos atrás. Esse título dialoga com um título do próprio Sayer, né, Yuri? Isso dialoga também com um dos poemas que menciona essa questão das margens, enfim. É. Falaste da poesia do Sayer, né? O Sayer, aí um comentário que quase como curiosidade, era um grande admirador do Drummond. Sim, sim. Dos brasileiros, o que se encontra na crítica do Sayer é a leitura de Drummond e de Guimarães Rosa, mas Guimarães principalmente da Rosa ele poesia mencionou. a poesia do Drummond. Guimarães Rosa ele coloca junto com autores, ele coloca no mesmo patamar de autores como Robert Musil, Kafka, como da grande literatura do século XX, assim, uma grande admiração. Ele disse que leu Guimarães Rosa antes do boom latino-americano, Sim, já no final dos anos 50, né? Ou seja, ele era muito sim, jovem ainda, né? sim. O que é um pouco surpreendente, né? Então, chegou a visitar o Brasil acho que uma ou duas vezes, né? O Sayer. Escreveu durante um período para a Folha de São Paulo, no Caderno de Cultura Sim, da Folha de São Paulo, sim. no começo dos anos E 2000. é interessante essa própria ideia do Sayer, lembrando aqui da Sem Margens, né? Esse El Río Sin Orillas, o Rio Sem Margens, que é um título do Sayer. A obra dele é um pouco isso, né? Essa ideia do Rio Sem Margens é a ideia da imensidão do Rio Paraná, que do meio do rio, às vezes é impossível enxergar a outra margem, né? O outro lado do rio. E a obra do Sayer, ela tem um pouco essa mesma ideia, né? De não poder colocar uma margem, não poder
especificar o que é a obra do Sayer, não consegui colocar numa caixinha. E eu acho que das obras mencionadas aqui, da discussão, eu acho que dá para ter uma ideia dessa falta de margens da produção do Sayer. Mas mais do que a nossa conversa, esse podcast ele se propõe a que vocês leiam o Sayer, né? Que busquem o Sayer. Eu conhecia muito pouco, né? O Yuri sempre foi o grande especialista em Sayer e eu tinha essa falha, né? De caráter de não ter lido Sayer mais profundamente. Então agora eu saí saerificado, né, dessa conversa e de ter podido estudar o Sayer um pouquinho mais profundamente, ler a obra com um certo olhar que eu não tinha tido anteriormente. Eu tinha lido alguns textos de crítica, né, de análise crítica, e aí agora poder entrar na literatura é um outro. Agora eu não sei o que eu faço, né? O que eu vou fazer com tanto Sayer para ler e tão pouco tempo. Então, encerramos aqui e não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, curtir nossas postagens e também divulgar nossos episódios, principalmente este aqui. Muito obrigado.